eu sou Creonice Medina. É muito bom estar aqui hoje para a gente falar, né, de um tema tão importante, um novo mundo, uma nova escola. Nós sabemos que o mundo está se transformando num ritmo muito acelerado e um espaço cada vez mais curto de tempo. A revolução tecnológica, ela impõe mudanças na forma como nós trabalhamos, consumimos, na forma como nós nos relacionamos, mas principalmente na forma como nós aprendemos. Então, nós percebemos nitidamente que as nossas relações, elas estão sendo impactadas, em diversos âmbitos pela internet e ferramentas digitais. A gente está vivenciando um novo tempo, um novo mundo, um mundo incerto e complexo. E esta transformação rápida e constante de todas as coisas pede novas competências, novas habilidades que a educação tradicional não é mais capaz de proporcionar. Nós precisamos de uma escola que contemple as necessidades das crianças do século XXI, crianças de um novo tempo. Elas nasceram na era digital e estão acostumadas a estímulos virtuais. E com esses estímulos constantes, desde muito pequenas, é mais difícil de se manterem concentradas, nas aulas e na dinâmica da lousa e giz, ali sentados em carteiras, enfileiradas, de frente para um quadro, anotando as informações em cadernos. Então, contextualizar a escola nesse novo mundo é fundamental para dialogarmos com a aprendizagem e termos a participação dos nossos estudantes. Neste contexto, o processo de ensino e aprendizagem, ele se transforma. As formas habituais de lecionar, elas precisam ser revistas. Nós precisamos ensinar de uma maneira diferente, de forma dinâmica, interessante. É preciso modificar o planejamento pedagógico e encontrar alternativas para envolver, para motivar e propiciar o desenvolvimento dos estudantes. A gente sabe, que diante deste cenário que nós estamos vivenciando, os desafios, eles são gigantes para a educação como um todo, mas principalmente para nós professores. Nós professores, nós precisamos acompanhar essas transformações. A Base Nacional de Formação Docente, por exemplo, ela propõe a revisão das diretrizes de formação dos cursos de pedagogia e licenciatura do Brasil, buscando capacitar o professor para essa nova realidade da sala de aula. E esse documento, aponta que a formação inicial e continuada deve ser baseada em 3 dimensões: o conhecimento, na prática e no engajamento profissional. A dimensão do conhecimento, está relacionada ao domínio dos conteúdos. A prática tem a ver com o saber criar, gerir, ambientes de aprendizagem. E a terceira dimensão, o engajamento, diz respeito ao comprometimento do professor com a aprendizagem, e com a interação com os colegas de trabalho, com as famílias, com a comunidade escolar no geral. O maior desafio das instituições de ensino, dos professores, é formar cidadãos com autonomia intelectual para prosperarem neste novo mundo. A jornada educacional deste novo professor, neste novo mundo, consiste em formar cidadãos críticos, inquietos, de atitude empreendedora, inovadores. Com toda certeza, essas são as novas características que constituirão a vivência prática e cotidiana da educação do novo mundo. A internet, ela mudou a forma como nós vivemos e vai mudar ainda mais. Então, nós professores, nós precisamos nos adaptar e evoluir, porque nesse novo mundo, nesse mundo em transformação, evoluir é uma necessidade. Ter a mente aberta a essas mudanças é uma atitude necessária à evolução docente. Os educadores farão uma jornada mais fácil, mais efetiva, se conquistarem e ampliarem certas habilidades, certas competências. Mas quais são essas habilidades, essas competências essenciais para conseguir receber esse mundo e atuar nele?
São várias as competências que nós precisamos desenvolver, mas eu enfatizo 3 delas que eu acho assim, que são fundamentais que a escola leve em consideração e comece a oferecer caminhos que estão alinhados com isso, ou seja, com este novo mundo. Então, a primeira delas é aprender a aprender. A gente tem que ter uma possibilidade de conseguir enxergar, né, aonde tem o conteúdo, o acesso ao que eu preciso aprender, saber discernir boas fontes, né, saber fazer boas perguntas. A segunda seria aplicar o conhecimento. O que eu aprendi e como eu aplico? Como que eu transponho esse conhecimento para as realidades diversas? E a terceira, que é uma coisa que a gente, né, não percebe, né, mas na nossa formação humana geral ela produz isso, tanto em casa quanto na escola, que é o medo de explorar coisas novas. Porque nós fomos treinados, né, a receber um feedback negativo e saber que isso não é bom. Então, nós aprendemos que errar não é bom, mas a gente só vai aprender fazendo e errando, pois só é possível aprender de verdade fazendo, explorando, criando e errando. Então, essas 3 competências, elas precisam se desenvolver dentro da escola. E se você desenvolve elas, você acaba sendo um agente inovador. Eu vou falar rapidamente sobre uma experiência que foi feita por um instituto de tecnologia lá nos Estados Unidos. Eles instalaram em cada aluno, durante uma semana, um aparelho capaz de monitorar as ondas cerebrais durante todas as atividades realizadas. E nesta pesquisa, eles identificaram que o cérebro dos alunos, durante os tempos de aula e de sono, são muito próximos. E isso, obviamente, tem uma explicação. Dentro de uma sala de aula em ambiente tradicional, os alunos são colocados em um estado passivo, onde ele recebe, mas ele não reflete, não questiona, e o teu cérebro está praticamente parado, né? E até dormindo ele se mexe mais do que numa aula tradicional. Então, é preciso que as atividades, os métodos, as formas de ensino desenvolvam competências muito buscadas hoje em dia, mas que são difíceis de aprender no formato tradicional de uma aula simplesmente expositiva. Nós precisamos criar uma forma de mediar o aprendizado diferente do que a gente aprendeu na escola. O que acontece muitas vezes é que a gente parte de um currículo, a gente despeja este currículo em cima do aluno, onde não tem muito questionamento, né? O como e nem o porquê a gente faz isso, e aí as coisas começam a ficar um pouco sem sentido. Mas o que a gente precisa então, para mudar esses resultados, nós precisamos pensar em mudar o olhar que a gente tem para a forma como a gente propõe caminhos de aprendizagem na educação. E a proposta passa principalmente por inverter esse olhar. Ao invés de sair do currículo para chegar no aluno, nós devemos sair do aluno para chegar no currículo. Pois bem, mas como que a gente pode então propor um caminho diferente deste? Como a gente pode modificar isso e tentar propor caminhos e que vai trazer resultados diferentes? Além de sempre partir do ponto de vista do aluno, é essencial também olhar a educação como algo integral, e não de tempo integral, mas uma educação que abarque o ser humano por inteiro, que foca no desenvolvimento pleno do ser humano, ou seja, nas suas múltiplas dimensões. Então, essa nova escola seria uma educação onde, além da parte tecnológica estar presente, claro, com certeza, você vai ter também essa parte humana muito presente. Essas competências socioemocionais, né, de autoconhecimento, e que a BNCC enfatiza bem, tem que estar presente dentro dos caminhos propostos pela escola. E mais do que nunca, tem que ter sentido o que vai ser aprendido. As crianças, elas aprendem melhor quando fazem alguma coisa que faça sentido para elas. Isso potencializa a construção do conhecimento. Existem também outros pontos, né, que o professor precisa levar em consideração.
Então, tudo começa com uma relação de empatia. Eu preciso me colocar no lugar do meu aluno, porque essa empatia vai me propiciar a geração de um vínculo que vai trazer um significado para aquele aprendizado. E é a partir daí que a curiosidade surge. E a curiosidade vai fazer com que haja uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela motivação, memória, foco, e isso vai gerar aprendizado. Nós, enquanto educadores, nós teríamos que sempre levar em consideração isso. E aí sempre se questionar se a gente está seguindo essa linha de empatia geradora do aprendizado. Resumindo, esta nova escola, ela tem que proporcionar para a gente o desenvolvimento de competências como aprender a aprender, aplicar esse conhecimento e que perca o medo explorando novos territórios. A gente precisa olhar, achar formas para dentro do ambiente, que eu nem falo ambiente escolar, porque isso está mudando, mas de ambiente de aprendizagem. Nós, professores, somos a ferramenta principal dentro do processo. Então, a gente precisa ser usada. Nós precisamos inspirar os alunos e a gente precisa ter um pensamento crítico e sempre nos perguntando: será que isto é o melhor jeito que eu posso fazer para que eles aprendam determinado conteúdo? E aí ousar, né, inspirar para buscar essa forma. O aluno vai ser sempre o protagonista. E isso não significa que ele mande em tudo e que o papel e a importância dos professores são menores. Muito pelo contrário. O professor deste novo mundo, dessa nova escola, tem papel e relevância muito mais amplos e complexos, pois ele é o responsável pela provocação de novos desafios e pela organização de roteiros de aprendizagem, tanto para si quanto para os educandos. Mas a voz do aluno deverá ser sempre ouvida, pois ele é quem participa do processo, e é esse processo onde a gente tem uma igualação. Porque por mais que o professor tenha competências que ele ainda não tem, ele já tem coisas que eu também não tenho. Os professores não são mais os únicos detentores do conhecimento. E o aluno, ele é um ser humano. E então, numa relação de respeito, eu vou deixar o espaço para ele ser o protagonista. Ele é que vai experimentar, ele vai tentar. E eu, na realidade, vou acabar sendo um aprendiz também, muitas vezes, junto com ele. Então, eu vou aprender sobre este momento para que, juntamente com a criança, eu descubra novas possibilidades. O educador, ele precisa entender que o papel dele mudou e vai mudar cada vez mais. Ele vai ser sempre uma referência, né, de conhecimento, de excelência, mas talvez excelência no relacionamento, talvez uma pessoa reflexiva, que faça debates importantes. Então, o dia que o educador entender isso, com certeza ele vai trazer para o ambiente escolar uma riqueza, uma mudança, uma transformação. Esta nova escola requer um professor mais crítico, criativo, que aguce a curiosidade. Sabemos que o significado é o combustível da curiosidade e a curiosidade é o motor da aprendizagem. Então, que sempre busquemos sentido nas coisas, que os alunos encontrem essa postura de curiosidade, que eles sintam-se inspirados diante de uma nova dinâmica pedagógica, né? Uma dinâmica que, ao invés de limitar, lhes dê asas, instigue, né, a sede pelo conhecimento. Para este novo mundo, nós precisamos de uma nova escola, onde os professores, eles deverão ser loucos por pessoas e apaixonados pela educação. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que a educação, ela pode transformar as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Então, que procuremos sempre por inovação, porque o trabalho do educador, ele é essencial para a evolução do ser humano. Aquela escola passou, a outra escola está nascendo. E Sócrates, o filósofo, né, do século V a.C., nos mostra que a sua frase continua muito atual: só sei que nada sei. Ou seja, nós estamos de frente para um novo paradigma que requer de nós uma visita interior, né? O autoconhecimento de nós mesmos enquanto docentes e dos alunos face às inovações tecnológicas. Muito obrigada a todos.